População transportada e escoltada por militares em Pemba devido a ataques terroristas. Tabela salarial única começa a ser implementada esta semana. Tiago Matos já não é treinador adjunto dos Mambas. Boa noite. As pessoas estão a ser transportadas e escoltadas por militares para entrar e sair da cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Tudo se deve a ataques terroristas que ocorreram ontem na Estrada Nacional número 1. A situação em Cabo Delgado parece estar a ir de mal a pior. Este domingo, a Polícia da República de Moçambique introduziu colunas militares para quem sai da cidade de Pemba para o resto da província ou do país. Estão aqui viaturas desde as primeiras horas da manhã de hoje e até agora ainda estão aqui à espera de seguir a viagem. Eu venho de Ancoabe e a situação está grave. Sim, mas ninguém sabe o que está a acontecer, só está ouvindo o movimento, não é? Que passaram pessoas estranhas, vendo de coisa onde é Grafex em direção a Chore. Mas o movimento das aldeias já desapareceram um pouco. Eu pelo menos saí de Ancoape há 2 dias atrás, carreguei minhas coisas para a cidade. Só que ontem parece que a situação também aqueceu aqui no meio. Hoje estou a voltar para o serviço, mas não há passagem desde manhã que estou aqui, desde as 6. Não consigo passar para lá. E agora que horas são? Agora, pelo menos no meu telefone são 10 horas e 17 minutos. O que estão a dizer? Não temos informação correta, né? A informação sempre é fuga de informação que vem da população. Dizem que atacaram ontem, mataram 3 pessoas, não sei lá o que, então tudo isso mete medo às pessoas, né? Mas mesmo assim ainda querem continuar a viagem? É trabalho, nós estamos sendo ditos para voltar para o distrito, porque dizem que não é guerra. Estamos a fugir, então temos que ir cumprir com o trabalho. Ouvi-se falar que aqui houve esse barulho, aqui um ataque ontem que cortaram uma pessoa, não sei, braço. Agora não sabemos o bem, é verdade ou não. Chego de manhã assim, encontro o quê? A coluna aqui na estrada. Não tem medo, por que não volta até aqui? E o que fazer? Cabo Delegado é assim, agora estamos a ver em fogão. Esteve aqui o comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, Vicente Chicote, mas não quis falar com a imprensa. Não se sabe o que estará a acontecer de outro lado da província de Cabo Delgado. Aqui estamos a falar a partir daqui do controle de Muepane, que liga ao distrito de Metus, para o resto da província. Relatos de ontem de alguns deslocados indicavam decapitações e circulação deste grupo armado aqui perto da cidade de Pemba, a cerca de 50 quilômetros. A situação é esta e as imagens ilustram um medo total. O investigador Fidel Terrenciano diz que os terroristas não estão nas vilas, mas sim nas matas, como forma de criar agitação. O também docente universitário diz que as viaturas foram escoltadas até por volta das 11 horas, mas até aqui o medo continua em Cabo Delgado. Os terroristas, nesse momento, não estão na vila de Ancoabe, não estão na vila das aldeias. Eles se encontram nas matas desses distritos. Especificamente a situação de Ancoabe, o que aconteceu é que eles estão nas Machambas. E quando eles se encontram com as pessoas lá nas Machambas, obviamente, eles têm duas possibilidades. Ou aniquilar as pessoas, ou deixar as pessoas para que eles vão transmitir essa informação para as aldeias e a partir das aldeias se instalar uma espécie de uma agitação, porque talvez algumas pessoas desconfiam dessa informação que veio desse cidadão e talvez outros, sobretudo aqueles que são representantes do Estado, me refiro essencialmente às forças de defesa e segurança e ao governo distrital, possam acreditar e começar a perseguir essa informação para ter cada vez mais detalhes para melhor intervenção. De um lado, obviamente, que o governo da República de Moçambique, por via do governo provincial, entendendo que havia um conjunto de agitação e informações não comprovadas sobre o que teria acontecido ontem à noite e hoje, decidiram, a belo prazer, colocar uma espécie de stop a um conjunto de carros que iam se movimentar no começo da manhã.
Porém, a partir da hora das 11 ou 12, os carros voltaram a circular na sua normalidade. A normalidade que me refiro aqui não é as pessoas circular sem algum medo. Me refiro essencialmente às pessoas circular sem nenhum acompanhamento militar, ou pelo menos de uma caminhada por via de colunas. Não tivemos coluna no contexto de Cabo Delgado. O que aconteceu é que realmente, no início do dia, por uma questão de precaução das Forças de Defesa e Segurança da República de Moçambique, preferiram, ao belo prazer, paralisar a passagem de carros naquele troço para melhor se informar e para melhor intervir. É isso que aconteceu na zona de Metugi, na zona de Muepane, em direção a Metugi, e na zona de Nancaramunandia até Impiri. Eu penso que as novas incursões dos terroristas têm vista cada vez mais alastrar o pânico no seio da comunidade. E se você alastra o pânico no seio da comunidade, você está a atingir indiretamente ao governo. E se você atinge indiretamente ao governo, você vai atingir o próprio Estado, enquanto o órgão com legitimidade de usar a força para resolver situações concretas no contexto das comunidades. É já esta semana que começa a ser implementada a tabela salarial única. Entretanto, a maior parte dos funcionários ainda não tem domínio de quanto passará a oferir a partir deste mês. A tabela salarial única prevê a harmonização de critérios para definição de salários na função pública, colocando no centro da fórmula as habilitações literárias, antiguidade, carreira e idade. Quando falta menos de uma semana para o seu arranque, funcionários ouvidos pela STV dizem pouco saber do que vai acontecer com os seus ordenados à luz da nova tabela. O salário dos moçambicanos, funcionários do Estado, vai aumentar, mas é o que eles dizem, né? Mas tudo devemos de ver na prática. Já para um funcionário que sai de casa para receber um valor de 5,250, basicamente não fez nada todo o mês. O governo garante estar preparado para as despesas decorrentes das mexidas, mas esta informação também não é de domínio da maioria e as dúvidas não param por aí. Como funcionário do Estado com quarta classe. E hoje está a dizer que paga-se através de carreira de cada trabalhador em função pública. E esses que não estudaram, em que pé ficará com essa tabela única? Essa que é a minha pergunta. Com ou sem conhecimento, muitos salários vão sofrer alguma mexida e os efeitos começam a se fazer sentir no bolso dos trabalhadores em julho próximo. Ainda assim, há quem diga que pouco vai mudar no seu poder de compra. O que está acontecendo, eu acho que é a mesma coisa, porque o custo de vida está a subir. Então, é mesmo que aumentar o dinheiro, né? o valor e o mesmo aumento, comprar o produto mais caro. Então, é igual ter pouco dinheiro e comprar a baixo preço. A implementação da nova tabela salarial obedece aos 21 níveis determinados pela lei, que define as regras e critérios para a fixação da remuneração de funcionários e agentes do Estado e demais servidores públicos, sendo o mais alto o salário do chefe de Estado. O processo vai impactar no bolo do Orçamento de Estado, destinado ao pagamento de remunerações em até 19% do Produto Interno Bruto. A eletricidade de Moçambique perde por ano cerca de 3 milhões de dólares devido à vandalização do material elétrico. Nos furtos, há muita gente que morre. Um corte de energia, ferramentas e um posto de transformação de energia sem ninguém por perto. Parecia que tudo ia bem e a oportunidade era ideal para furtar cabos elétricos. Só que o destino não quis assim e a sorte não sorriu para este jovem. Enquanto cortava os cabos, a energia foi restabelecida, daí que foi eletrocutado e morreu no mesmo instante.
O caso deu-se em 2010, mas nos últimos anos cresce o número de pessoas que morrem a tentar vandalizar ou roubar cabos elétricos. Mas afinal de contas, o que leva as pessoas a arriscarem suas vidas para roubar este material? O que está por detrás disso? O que ganham? E será que vale a pena? O dia amanheceu e com ele a surpresa para os residentes dos quarteirões 1, 2 e 3 do bairro Montanhana, no distrito de Marraquene. A corte de energia elétrica e no chão da rua em frente ao PT há vestígios de cabos cortados. Ninguém ouviu a ação dos malfeitores que usaram certa mestria para vandalizar o posto de transformação. Mas antes de tudo, cortaram a corrente elétrica do bairro. Os indivíduos que praticam estes atos, normalmente eles vandalizam, destroem os cadeados que nós temos a fazer a proteção aqui do acesso. Há casos em que nós não temos cadeados, ainda assim a sua entrada é indevida, porque tem que estar devidamente autorizados. Tendo acesso ao espaço, o que eles normalmente fazem é desligam os fusíveis, às vezes aqui no armário, pode olhar aqui para o nosso armário. Eles desligam o disjuntor para poder desapertar os cabos aqui embaixo. Há situações em que eles conseguem inclusive desligar lá os dropouts, que são os elementos que fazem o corte da chegada de energia de média tensão, desapertando os cabos aqui em baixo e aqui mais acima no transformador. O que eles fazem é retiram o cabo. Pode olhar aqui mais para trás, já de ver que tem aqui a ponta do cabo. E uma vez desmontados os cabos, o que eles fazem é descarná-los. Tem aqui um pedaço, este pedaço é prova disto. Eles tiveram acesso ao cabo, descarnaram, que é para ter acesso ao cobre. Alguns cabos foram descarnados no local e outros a cerca de 50 metros num terreno baldio. Sandra José vive em frente ao espaço usado para a ação dos malfeitores. Loko ni humile no fika ni ti lulamisela ni ti fambela lomu ni la ku ya kona ni hlangana na vavhuvhu laya a beteni va ku yiviwile ni gama ni ku mina ni vone tisi laya a frente ka endlo liya ka nga tshami munhu. Os vestígios no local davam a entender que o ato foi protagonizado por 3 pessoas. Os fios aqui no chão não fazem parte de um caso isolado. Nos últimos 3 anos, um dia sem ocorrência de vandalização de um PT é considerado anormal. Ou seja, o roubo de cabos acontece quase todos os dias. Neste momento, os locais mais críticos, se olharmos para a província, são a cidade e província de Maputo, mais concretamente na área de Marraquene. Temos também Nampula, temos alguns sinais também na região centro. Para a reparação daquele PT, a EDM gastou perto de 200 mil meticais, mas há vezes em que as reparações chegam aos 2 milhões de meticais. Para além de prejuízos monetários, alguns clientes perdem seus eletrodomésticos. Quando o corte ocorre numa unidade sanitária, durante operações cirúrgicas, os pacientes podem morrer. Há também casos em que os negócios param, mas na essência, tudo fica escuro. Por causa desta situação, estamos a viver assim. Estamos a viver sem energia, estamos a usar a vela. A vida está difícil. A situação está caótica. A situação está caótica não só para os clientes, pois no escuro são revelados números milionários convertidos em prejuízos em cadeia por conta da situação. São prejuízos médios anuais neste momento para os últimos 3 anos que rondam os 3 milhões de dólares e que com esse valor nós poderíamos expandir, aumentar o acesso à energia, poderíamos melhorar a qualidade de fornecimento de energia. Nós temos registro do primeiro trimestre de cerca de 16 a 17 milhões de meticais perdidos.
Com 16 a 17 milhões de meticais nós poderíamos, por exemplo, ter conseguido alimentar aí 3, 4 mil famílias. Os clientes também sabem que os atos representam um retrocesso no desenvolvimento. Não temos lâmpadas, não temos. E por isso já têm uma solução para se protegerem e desincentivarem os malfeitores a roubarem material elétrico. Qualquer situação de corte de energia que acontecer, principalmente à noite, passaremos a nos acordarmos para verificar o que está a acontecer. Enquanto os moradores pensam em fazer a sua parte para a detenção dos criminosos, a EDM já trabalha com um criminalista para compreender o fenômeno, encontrar soluções, deter os criminosos e recuperar os bens roubados. E afinal, é maior do que se pensa. Na verdade, trata-se de um crime organizado. Então, o que está acontecendo neste momento, há grandes redes, não só que envolvem Moçambique, mas sim todos os países da SADC, Malau, Zimbábue, Zâmbia, por aí fora, Suazilândia, África do Sul. E o destino final do equipamento elétrico, uma parte é aqui em Moçambique, outra parte é na África do Sul. E para a África do Sul, o material sai escondido em caminhões, ambulâncias e até carros de agências funerárias. E lá vai para empresas de reciclagem de cobre. Antes de sair do país, algumas sucatarias aqui compram o material, mas nos últimos tempos os criminosos reinventaram-se. Porque os criminosos sabem que, ou seja, o foco de trabalho de investigação é nas sucatarias, já nem guardam nas sucatarias, guardam nos armazéns particulares. Há indivíduos que têm casas que servem de armazém particular. Por exemplo, essa apreensão que foi feita há pouco tempo, de 25 toneladas de cobre, não estava na sucataria, estava numa casa particular, em Matlamel, só para ver como é que é. O quilo de cobre vendido aqui em Moçambique custa 300 meticais e na África do Sul 300 randes. Naquele país, geralmente é vendido para uma empresa de reciclagem desse metal que por ano precisa de pelo menos 400 mil toneladas. O alumínio é que fica aqui no país. Estas panelas são produto do metal e o seu preço parece justificar a ambição dos criminosos. Depende. Essas panelas em condições normais começam a partir de 100 meticais para lá. Até chega, tem uma panela até que chega até 8 mil, 9 mil, sim. São caras porque o material que entra aqui também está muito caro. Sim. 1 quilo de alumínio nós compramos 100 meticais, 1 quilo. Segundo a EDM, no primeiro trimestre deste ano, 29 pessoas foram detidas em conexão com o caso, mas não foi avançado se fazem ou não parte da empresa. Ainda neste período, 40 toneladas de cobre foram apreendidas, prestes a serem exportadas para a África do Sul. A EDM, como estratégia, tem optado em reuniões comunitárias como forma de persuadir a população a denunciar e a proteger os postos de transformação de energia. As imagens são de Abdul Manissa, Julieta Zucula, STV. Bernardo Mariano Júnior é o único moçambicano que até aqui alcançou o topo da carreira na Organização das Nações Unidas. Bernardo Júnior é secretário-geral assistente de Tecnologias de Informação na ONU. Bernardo Mariano Júnior recebeu-nos no seu escritório, que fica no 13º andar do edifício sede das Nações Unidas, a partir de onde nos contou seu percurso profissional que o levou de Maputo até aqui. Iniciou sua carreira nas Nações Unidas em 1993 no escritório da Organização Internacional para as Migrações em Maputo, para o qual foi contratado durante a missão de paz da ONU em Moçambique, vulgo ONUMOS. Na Organização Internacional para as Migrações foi crescendo, ocupando vários cargos e funções, até que foi nomeado diretor das tecnologias de informação e com um grande desafio. Dirão para ser responsável para mudar todo o sistema informático de todos os escritores da OIM em todo o mundo. Portanto, introduzir aquilo que se chama de Enterprise Resource Planning, ERP, que para gerir todas as finanças, recursos humanos, recrutamento, contabilidade, projetos. Dado o sucesso das reformas que implementou, foi chamado para a sede da Organização Mundial da Saúde, onde também implementou o mesmo tipo de reformas. Um era o diretor de informática, 2 era o diretor de saúde digital,
2003 era o gestor do projeto para, portanto, Enterprise Resource Plan. Mudaram, fazer a mesma coisa que eu fiz na OIM, mas, tanto na OMS, quer dizer, mudar todo o sistema de administração, finanças, recrutamento de projetos, planeamento, tanto da OMS. Também na área de saúde digital, portanto, eu introduzi todo um novo departamento que não existia. Tanto isso foi a reforma da OMS, que não tinha não tinha a saúde digital como uma estratégia da organização. Primeiro, uma das coisas que consegui fazer na OMS foi fazer com que todos os 193 países membros da OMS aprovassem a nova estratégia de saúde digital. Porque sempre eu gostei de inovar. Quer dizer, se eu tenho que resolver um problema em que tenho que trazer um sistema digital ou um sistema informático, eu gosto de usar tanto as novas tecnologias, os novos sistemas de programação. E não sempre usar a mesma coisa que foi usada anteriormente. Isso sempre esteve no meu DNA, digamos assim. Aliás, a forma como hoje a OMS se comunica com o mundo e como faz a recolha e divulgação, por exemplo, dos dados sobre a Covid-19, é obra de uma equipa que teve este moçambicano à liderança. Um dia recebo a chamada do Dr. Tedros e ele diz: Bernardo, por que a nossa página não é tão boa como a página do John Hopkins, portanto aqui nos Estados Unidos, a Universidade de John Hopkins, que estava também a fazer estatística da Covid. Não, este foi o desafio que foi lançado para mim. E foi com esse desafio que peguei uma equipe e disse: vamos melhorar a nossa página para ser tão boa, ou melhor ainda, que a página do John Hopkins, em termos de apresentação de dados, porque na verdade a John Hopkins estava a usar os nossos dados, mas estava a trazer uma visualização dos dados que era muito atraente para todos. E então, como chegou ao cargo de secretário-geral assistente? Alguém que trabalhou para mim antes viu esta posição e mandou para mim e disse: Bernardo, eu olho para esta posição e como eu conheço as tuas capacidades, eu acho que esta posição tu devias te candidatar. Porque eu não estava à procura de emprego quando vim para esta posição. Estava muito bem a trabalhar para a Organização Mundial da Saúde. E um dos meus antigos funcionários disse: não, esta posição é interessante para ti. E foi assim que eu me candidatei para esta posição. E fui entrevistado e depois, quando havia mais de 1000 candidatos, e consegui ser selecionado para este posto de secretário-geral assistente para a área de tecnologia de informação e comunicação. Agora lidera o gigantesco projeto de digitalização de todo o sistema das Nações Unidas. Quer dizer, é da sua responsabilidade transformar tecnologicamente os escritórios das Nações Unidas espalhados pelos 193 países do mundo, incluindo as suas agências internacionais. Uma das áreas é Nações Unidas 2.0. Então, Nações Unidas 2.0 significa Nações Unidas não só no mundo físico, mas também a presença das Nações Unidas e os seus serviços no mundo digital. O mundo digital não é só a página web, né? É muito mais que isso, são todos os serviços que nós oferecemos neste ecossistema físico e ter esses serviços no ecossistema digital. Então, a transformação digital tanto das Nações Unidas, esse é um dos grandes desafios e é uma grande aposta que tem portanto, o apoio e a liderança do secretário-geral das Nações Unidas. A outra é a estratégia de dados, o uso dos dados e na área de proteção contra a segurança cibernética e para além da inovação, que sempre está lá. Essas são as 4 áreas que, na verdade, sumarizam portanto, os grandes desafios e o grande progresso que nós queremos ver, tanto que eu estou a trabalhar aqui com os meus colegas, tanto sob a liderança do secretário-geral, para tanto ver as Nações Unidas, a nova Nações Unidas do século XXI. As competências que Bernardo Mariano Júnior empresta ao mundo hoje foram forjadas na escola pública moçambicana,
desde o primário até a licenciatura, feita na Universidade Eduardo Mondlane como bolseiro, porque seus pais não tinham condições para pagar. Atingi o grau de diretor só com a minha formação em Moçambique, portanto, na escola pública. E devo dizer, graças ao governo que me deu uma bolsa de estudo e tinha saúde, que tinha tanta saúde que não tinha que pagar, porque caso contrário, a minha mãe não ia conseguir pagar uma passagem de Nampula para estudar na universidade e ter os custos todos da universidade. Então, esta capacidade de conseguir trazer cérebros que estão espalhados em vários pontos de Moçambique, nos sítios mais recônditos, e eles poderem ter a oportunidade de estudar, é muito importante. Porque graças a esta política pós-independência que Moçambique tem a classe média. Do seu escritório, Bernardo Mariano busca de vez em quando inspiração da linda paisagem do Rio East e da Long Island, o que também o faz acreditar que qualquer jovem moçambicano pode alcançar e ou superar este nível. Importante é acreditar que nós podemos avançar, podemos crescer e trabalhar arduamente para que todos nós possamos atingir os nossos objetivos, mas também trazer com isso todo o país em termos de desenvolvimento tanto social como econômico. Até agora, Bernardo Mariano é o único moçambicano funcionário das Nações Unidas que conseguiu alcançar a categoria de secretário-geral assistente. A comunidade moçambicana nos Estados Unidos da América queixa-se de limitação de oportunidades no mercado de negócios. As alfândegas são apontadas como uma das barreiras existentes para a entrada de dinheiro e material. A Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades da Assembleia da República esteve na semana passada nos Estados Unidos da América para uma visita de trabalho e promoção da cooperação parlamentar. Durante a sua estadia naquele país, os parlamentares reuniram-se também com a comunidade moçambicana nos Estados Unidos da América e um dos assuntos abordados foi a dificuldade para fazer negócios no mercado nacional. Obviamente, o que mais nos dificulta é a penetração do próprio capital que nós queremos trazer para Moçambique, talvez do ponto de vista também do material e também do ponto de vista econômico. Temos problemas de como fazer as coisas chegar a Moçambique com uma facilidade que geralmente nunca acontece. Pedem, por isso, mais abertura das alfândegas. Vamos dar a possibilidade de a gente trazer as coisas a Moçambique facilmente, principalmente quando se trata das coisas que ajudam a população moçambicana e vai dar o crescimento econômico ao próprio povo moçambicano. Por outro lado, a Embaixada de Moçambique naquele país falou de iniciativas com vista a ouvir outras ideias da juventude e junto encontrarem caminhos para implementação. E nós vamos trazer também aquilo que a juventude em Moçambique tem estado a fazer e assegurarmos que há uma interação e podemos desenvolver novas ideias que até podem informar algumas ações da juventude no país. A presidente da 7ª Comissão garante que as preocupações apresentadas pelos moçambicanos foram ouvidas e serão dadas o devido encaminhamento. Saímos desta missão com mais conhecimento sobre a realidade da nossa comunidade neste Estado americano, abraçamos como parlamentares as suas preocupações e levaremos a quem de direito para responder os seus anseios. Durante a sua permanência nos Estados Unidos da América, a comitiva parlamentar moçambicana manteve ainda encontros com os membros do Congresso americano, Comitê das Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, agências do governo americano e outros para troca de experiências e aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois povos e países. As valas de drenagem da Avenida Joaquim Chissano, na cidade de Maputo, estão a ganhar uma nova imagem. Uma organização não governamental e moradores do bairro Chipamanina juntaram-se para limpar os fossos. Uma paisagem verde, mas que desagrada os moradores do bairro Chipamanina.
As valas de drenagem foram completamente engolidas pelo capim, bloqueando a passagem de água. Devido ao lençol freático que está muito elevado nesta zona, o capim cresce muito rapidamente. E pior agora que tivemos muitas chuvas. A jornada de limpeza juntou mais de 100 jovens da Fundação Internacional We Love You e os moradores. A limpeza começou da ponte que leva ao bairro Jardim, com um fim no centro de saúde de Espamanina. Porque nossa terra é preciosa, também presente de Deus. Se nós pudermos cuidar junto da nossa terra também vai mudar. E uma forma também de consciencializar a comunidade, os que vivem ao longo desta avenida, estamos a falar concretamente os que estão neste bairro, para poder perceber que é possível nós termos uma cidade limpa e não só, a limpeza é uma questão de saúde pública, né? Esta cidade limpa significa uma cidade saudável. As limpezas aconteceram no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que se celebrou a 5 de junho corrente. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. 48 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação no primeiro trimestre deste ano, na província de Maputo. A falta de sinalização nas vias é apontada como uma das principais causas. O Conselho Municipal da Matola diz que não tem dinheiro para sinalizar as vias. De sapato alto a caminhar pelas ruas do bairro das Maotas em Maputo. É assim como Maria se imagina pelo menos uma vez ao dia. Mas isso nunca mais será possível. Maria foi atropelada há 26 anos e desde então só anda porque usa uma bota ortopédica. Atravessei a estrada, encontrou um caminhão, me atropelou, desmaiei ali. Depois me levou para o hospital. No hospital ficou em coma um mês. Depois acordei, ficamos 3 meses de baixa. A bota que Maria usa deve ser trocada de 3 em 3 meses e custa 1.800 meticais. Sem poder trabalhar e com 2 filhos por sustentar, a nossa entrevistada depende da ajuda dos seus pais para quase tudo. Eu por causa da coluna aqui, sofri aqui na coluna. Me puseram ferro, que tinha coisa, peso, que já depois, segue para ficar com uma perna curta. A história de Maria é apenas um exemplo do perigo que há no Alcatrão Nacional. Só no primeiro trimestre deste ano, 41 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação. Estamos a falar de uma subida em 13 óbitos. Isto é demais. E também tivemos uma subida no que diz respeito aos feridos graves. Tivemos 41 feridos graves contra 21. E tivemos 54 feridos ligeiros contra 24. Então, de forma geral, tivemos uma subida do índice de acidentes e suas consequências. A maior parte dos acidentes, acima de 53%, são por atropelamentos. E no caso, por exemplo, do distrito da Matola e Boane, tivemos uma situação muito preocupante, que é o fato de o rácio de mortes por acidente ser muito alto. Ou seja, em média, em cada um acidente, pelo menos uma pessoa morreu. Mas então, por que as estradas municipais são tão mortíferas? Há algum esforço, em muitos casos, de construção de novas vias. No caso, por exemplo, da Matola, para dar um exemplo. Mas logo a seguir, estas vias não são acompanhadas simultaneamente com a instalação de sinalização rodoviária de proteção dos seus utentes, especialmente aos peões. A falta de sinalização contribui em grande medida para a ocorrência dos acidentes de viação. Há de notar que em algumas zonas a sinalização está lá, mas já está, não está, perdeu a qualidade, já não está em condições. Então o peão não se apercebe se ali tem uma passadeira ou não,
ou o condutor não se apercebe se aquela zona deve transitar a que velocidade, por exemplo. Com a morte de 3 crianças, sendo 2 da mesma família, em 2019 moradores uniram-se para construir lombas e pôr fim aos acidentes de viação na estrada que liga os bairros Zona Verde a Congolote. Muito perigoso, pior quando os carros chegam aqui na curva. Vê, as crianças, por exemplo, saem às 10, né? E vêm. Quando chegam aqui é uma confusão, é um vulcão terrível. Por causa de quê? Da velocidade, e a estrada não tem nenhuma sinalização. Então, isso encosta o quê? Perigo. Um mês depois de construir as lombas, eles se aproximaram. Eles prometeram vir tirar as lombas para colocar as lombas deles, da ligação de Congolote até aqui. Mas desde aquele dia até data hoje, nós ainda não vimos nenhum manifesto acerca do assunto abordado aquele dia. Uma vez que o município prometeu que nunca mais cumpriu com a promessa, talvez faremos outra reunião aqui no quarteirão para ver se conseguimos fazer mais lombas, para repor essas lombas, sim. As poucas placas que existem nesta via estão a perder cor e clamam por reabilitação. Num outro ponto, a agência funerária não escapou aos efeitos da falta de sinais de trânsito na estrada. Segundo a polícia de trânsito, em locais próximos à escola, os sinais devem ser conjugados, ou seja, as passadeiras devem ser acompanhadas de placas que indiquem a presença de estabelecimentos de ensino. Mas não é o que se verifica na via que liga os bairros Impeto e Moalaze. Há passadeira, mas não há nenhuma placa, o que torna os alunos mais vulneráveis a atropelamentos. Ela estava correndo na estrada e tinha um carro que estava a vir e lhe atropelou. E depois ela foi ao hospital. Aquele carro lhe carregou, lhe meteu no carro, depois foram ao hospital. A timhaka ta malomba hi leti vhela hi ti navelaka ku va nga hi lunghisela mfumo hikwalaho ka vatsongwana hikusa a mafambelo ya mimovha a ma vevukanga. A estrada ela é boa, é bem-vinda, mas tendo em conta a escola, pelo menos nesses locais onde temos escola, tínhamos que ter lombas. Porque acredito que quando fizeram a estrada sabiam o que estavam a fazer, então praticamente iam dar todo o acabamento, as condições. Sim. Então, para já a população voltar de trás, dizer que é isto, para as pessoas que sabem que fizeram uma estrada, aqui é uma escola, aqui é isto, é um bocadinho complicado. A sinalização, os passeios e valas fazem parte do pacote que concebe uma infraestrutura viária. Mas no município da Matola, muitas estradas são entregues sem estarem sinalizadas. Em algum momento temos que olhar aquilo que é custo-benefício. Estamos a falar agora, dei um exemplo, Ngolhosa, posso dar um exemplo, Mocatino. Estamos a falar de nossos concidadãos, nossos irmãos que vivem naquele local. Quando chove, não consegue sequer sair de casa, ainda que tenha viatura. Então eu pergunto, no seu lugar, qual seria o teu critério para definir as prioridades, tendo em conta que os recursos que tu tens não lhe permitem avançar com todas as ações numa só vez? A idilidade diz que não tem dinheiro para sinalizar as estradas, por isso o assunto fica em segundo plano. É uma questão de prioridade em função da disponibilidade financeira para implementar essas ações. Havendo disponibilidade, essas ações todas não são ignoradas, porque têm a sua importância. Concordamos que é preciso avançar com algumas medidas para mitigar os acidentes que têm ceifado vidas. O desejável era não só ter a sinalização, até sistemas de drenagem, até passadeiras, gostaríamos de ter tudo isto. O que nós estamos a dizer é que esses aspectos vão ser colocados de uma forma gradual à medida em que nós vamos mobilizar, mas os nossos desafios vão para além disso. De acordo com dados da PRM, os acidentes rodoviários mais frequentes são os de atropelamento, choque entre carros, despiste e capotamento. A nível mundial, os traumatismos por acidentes rodoviários são responsáveis por aproximadamente 13 milhões de mortes e custam aos governos de países pobres até 5% do PIB, refere o relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a segurança na região africana. Passam hoje 472 anos de fundação de Helsínquia, capital da Finlândia.
A cidade preserva sinais dos 108 anos em que Finlândia foi ocupada pela Rússia. Mas hoje, essa história tem um outro sentido, devido à ameaça militar aos países vizinhos que procuram aderir à NATO. É com este som que somos recebidos na cidade de Helsínquia, como qualquer turista que procura curtir o verão do norte da Europa, na capital da Finlândia. Uma cidade de pouco mais de 630 mil habitantes, que no verão recebe muitos turistas de várias partes do mundo. Um dado interessante é que a Finlândia fez parte da Suécia durante 600 anos, até 1809, e logo a seguir foi ocupada pela Rússia durante 108 anos. Não é o acaso que na praça mais importante do país, a Praça do Senado, encontramos a estátua de um dos imperadores russos. A embaixadora da Finlândia em Moçambique leva-nos a conhecer melhor a história e as maravilhas da cidade. Em 1809, a Finlândia tornou uma parte da Rússia. E naquela altura também, a capital, a cidade capital da Finlândia ainda era uma cidade que se chama Turku. Mas como os russos quiseram ter capital de Finlândia mais perto da Rússia, eles mudaram a capital de Turku a Helsínquia. E então, em 1812, Helsínquia tornou-se a capital cidade da Finlândia. E depois daquela decisão, começou a construção desta área da cidade. Então, em 1920, 30, um arquiteto de facto alemão, que se chama Engel, ele fez todos estes planos desta praça. E aqui então temos todas as partes principais de uma sociedade. A igreja, o governo, a sede principal do primeiro-ministro, também o Ministério das Finanças e a Universidade da Helsínquia. Então temos a igreja, o governo e a universidade na mesma praça. Uma praça que preserva a história dos dois países vizinhos. De Helsínquia até a fronteira com a Rússia são apenas 200 quilômetros. No entanto, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia e a Suécia decidiram, em março último, formalizar o pedido de adesão à NATO, organização militar bastante controlada pelos Estados Unidos da América. A partir daí, a relação entre a Rússia e os países vizinhos começou a azedar. Esta guia turística espanhola está com jovens ucranianos, mesmo aqui na estátua do imperador russo, e lamenta o atual curso dos acontecimentos. Slightly tense at the moment because Finland has applied to be member of NATO, but it's still pending. Finland is not yet part of NATO, so we will see. It might take quite a long time to figure it out, but of course there is some tension at the moment. Apesar do presente bastante tenso, a história não pode ser apagada. Ninguém não perguntou se teríamos de tirar, por exemplo, esta estátua, porque nós achamos que faz parte da nossa própria história, o que nós não precisamos de tirar naquele sentido. Então, a história e também a situação de hoje são duas coisas diferentes. É a Europa a andar a duas velocidades. Por um lado, o centro da civilização de defesa dos direitos humanos e, por outro lado, o palco de uma das guerras menos esperadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. E a ideia de preparação para os piores momentos é ensinada desde a tenra idade neste país. Só aqui na cidade de Helsínquia existem mais de 5.000 abrigos subterrâneos, que são pontos que podem albergar mais de 1 milhão de pessoas em caso de ataque de invasores ou mesmo por conta de qualquer outra calamidade.
Esta é a segunda praça mais importante da capital da Finlândia. Na mesma faixa encontramos o edifício do Conselho Municipal, o Palácio Presidencial e a Embaixada da Suécia, e uma bela vista proporcionada por esta baía, onde atracam embarcações pequenas, médias e até cruzeiros. Uma feira dominical para produtos de artesanato e agrícolas não faz mal a ninguém. A Finlândia também tem a sua produção agrícola, embora o verão seja muito curto, mas como podem ver, temos muito sol e um tempo fantástico, então o verão curto produz muitas coisas, mesmo morangos, para o mercado finlandês. Portanto, aqui a cidade de Helsinki tem uma arquitetura muito baixa. Os edifícios não são tão altos como noutras cidades que estamos habituados a ver os arranha-céus. E este é um dos pontos mais elevados que estou a escalar. Aqui é um sítio onde podemos ver o panorama da cidade e, de facto, com o verão que se vai sentir aqui, pode-se perceber de facto que este é um dos pontos preferenciais para o chamado banho de sol neste verão do norte da Europa. Por 5 vezes consecutivas, os finlandeses foram considerados os mais felizes do mundo e a fórmula para isso pode ser desvendada de várias formas. Milhares de pessoas manifestaram-se este fim de semana em várias cidades dos Estados Unidos da América. Os protestantes exigem leis mais duras de controlo de armas na sequência dos recentes tiroteios. Dezenas de milhares de manifestantes juntaram-se em várias cidades americanas neste sábado, apelando aos legisladores para que aprovem leis destinadas a travar a violência armada, na sequência do massacre do mês passado numa escola primária do Texas. Designada a Marcha pelas Nossas Vidas, a iniciativa de um grupo fundado por estudantes sobreviventes do massacre de 2018 numa escola secundária na Flórida planeou mais 450 comícios para sábado, incluindo em Nova York, Los Angeles e Chicago. O presidente norte-americano manifestou apoio aos manifestantes e pediu para que continuem a marchar, pois a questão tem de tornar-se num tema eleitoral, pois só assim é que senadores e congressistas ouvem. Na quarta-feira, a Câmara dos Representantes votou uma lei que proíbe a venda de espingardas semiautomáticas aos menores de 21 anos, mas a legislação não deve passar no Senado, onde se prevê que seja chumbada pelos republicanos que detêm a maioria. Saímos agora para mais uma curta pausa, mas antes há a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, a capital, 29 de máxima e 15 de mínima, céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 28 de máxima e 14 de mínima. Em Amano, Alfagir, 27 de máxima e 20 de mínima. Seguimos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. 25 de máxima e 18 de mínima são as temperaturas esperadas para Chimoio, 12 de mínima e 22 de máxima, céu ligeiramente limpo, chuvas fracas e céu pouco nublado em Climane, 26 de máxima e 17 de mínima, céu ligeiramente limpo para Tete, 29 de máxima e 18 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, 26 de máxima e 17 de mínima, Lixinga, 22 de máxima e 9 de mínima, também em Cabo Delgado, 28 de máxima e 19 de mínima, a previsão de céu ligeiramente limpo em todo o norte do país. Até já. De volta às notícias, olhamos agora o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol diz que o treinador adjunto dos Mambas teve muitas vias para obter visto de trabalho, mas não quis colaborar. A FMF diz que Tiago Matos não disponibilizou os documentos pessoais para o efeito. Já é um fato
Não há padrinhos suficientes para evitarem o fim do casamento entre Tiago Matos e a Federação Moçambicana de Futebol, uma relação que de resto foi passageira e com troca de farpas no meio. Muito se disse e se escreveu, mas a FMF tem a sua versão. O selecionador adjunto deveria, pela orientação do Consulado de Moçambique em Portugal, submeter determinados documentos pessoais, nomeadamente o registro criminal, para além do atestado de residência e o certificado de aptidão física, e ainda 2 fotografias tipo passe. Apesar dessa possibilidade, segundo Gervásio de Jesus, o técnico português não chegou a colaborar e, pior ainda, não deu nenhuma satisfação à sua entidade patronal, no caso, a Federação Moçambicana de Futebol. É só por bem, através de um e-mail, solicitar, portanto, a rescisão de contrato amigavelmente com a Federação Moçambicana de Futebol, e neste momento está a seguir os trâmites legais. À porta dos 2 compromissos dos Mambas para as qualificações para o CAN 2023, diante do Ruanda e Benin, Tiago Matos veio a Moçambique a fim de se juntar ao combinado nacional, algo que não veio acontecer, pois foi retirado do aeroporto por falta de visto de trabalho, fato que o deixou desapontado com a FMF. Diria que ele tomou uma certa posição, é meramente individual. Ele é um trabalhador da Federação Moçambicana de Futebol. E a Federação Moçambicana de Futebol procurou encontrar alternativas de modo a que ele estivesse presente para realizar o trabalho com a Seleção Nacional antes da obtenção do respectivo visto de trabalho. Após ter sido recambiado, o técnico português exigiu à FMF que fixasse residência em Portugal, passando a vir ao país sempre que os Mambas tivessem jogos. Mais tarde ele veio com outras exigências. Dentro do contrato prevê exatamente a alocação de uma verba de aluguer de uma residência para o selecionador nacional adjunto poder fazer seu trabalho aqui em Maputo e não em Portugal. Tiago Matos é especialista em treinamento de futebol e chegou aos Mambas a convite de Chiquinho Conde, tendo trabalhado juntos no Vitória de Setúbal, no comando técnico do Sub-23. Ingvil de Mucauro diz ter sido uma experiência especial conquistar a Supertaça Angolana de Basquetebol. A moçambicana ajudou o Interclube a vencer o 1º de agosto por 81-76. Saiu do Índico para o Atlântico para emprestar a sua qualidade ao Interclube de Luanda. Ingvil de Mucauro precisou de apenas um dia de integração na equipa para merecer a confiança do técnico Carlos Diniz e ajudar as polícias a conquistar a Supertaça de Angola. A experiência foi bastante gratificante, bastante elucidativa e bastante especial, tendo sendo a primeira. Sempre que for possível, espero viver experiências deste gênero para poder aprender e também representar o basquetebol moçambicano. A extremo, que esteve 30 minutos e 43 segundos na quadra, foi a segunda mais utilizada da equipa, tendo feito 9 pontos e 7 ressaltos defensivos. Apesar do pouco tempo que eu tive cá em Luanda, consegui me enquadrar da melhor maneira, graças ao coach Carlos Diniz, ao staff do Inter, aos colegas. Foi possível, neste pouco tempo, fazer o meu melhor, enquadrar-me e poder chegar à Supertaça e ajudar com o que eu podia melhor fazer, com aquilo que a equipe precisava para a conquista deste título. Do lado do 1º de agosto, o Tamaraceda fez nos 24 minutos na quadra um duplo-duplo, ou seja, 19 pontos e 10 ressaltos. Onélia 3 pontos e um ressalto em 21 minutos do jogo. É momento agora de irmos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República deve largar ou continuar a defender a extradição de Manuel Chang para Maputo? Esta pergunta volta à ribalta depois do Tribunal Constitucional da África do Sul ter rejeitado o pedido de apreciação de um recurso da PGR moçambicana. Qual é o problema aqui? O ponto é que a defesa da extradição de Manuel Chang para Maputo pela Procuradoria-Geral da República tem um custo pesado, tem um custo elevado. Até o ano passado, a Procuradoria-Geral da República tinha pago mais de 100 milhões de meticais, valor que deve ter aumentado significativamente até aqui. Só para o telespectador ter uma ideia, esta última decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, portanto, consta
no documento que Moçambique deve pagar uma multa à Justiça Sul-Africana. É importante esclarecer que a Procuradoria-Geral da República não tem dinheiro, não tem recursos próprios. É dinheiro do orçamento do Estado. É dinheiro de impostos dos moçambicanos que, através do orçamento do Estado, é distribuído aos vários setores. Uma das questões que tem estado a ser discutida é se deve avaliar se faz sentido continuar a todo custo a defender a extradição de Manuel Chang para Maputo, em detrimento de vários moçambicanos presos no estrangeiro que carecem de defesa e outro tipo de assistência jurídica. Mas há um problema aqui de transparência. A Procuradoria-Geral da República ainda não veio a público explicar que critérios usou para selecionar os vários escritórios de advogados que defendem os seus interesses, nomeadamente os escritórios na África do Sul, mas também os escritórios em Londres, tendo em conta que há vários processos. A Procuradoria-Geral da República também ainda não veio explicar aos moçambicanos, aos contribuintes, quanto é que está a gastar e qual é a sua perspectiva em relação à defesa de Manuel Chang para a sua extradição para Maputo. Este é o tema, um dos temas de fundo do Noite Informativa de hoje. Vamos abordá-lo com os nossos três convidados habituais, Fernando Lima, Samuel Simango e Moisés Mabunda. Num outro diapasão, vamos falar da justiça injusta. É assim como intitulamos este tema. Vamos falar dos milhares de moçambicanos que estão detidos, portanto, nas cadeias, sem terem sido ouvidos por um juiz, sem terem sido julgados e sem terem visto a sua prisão legalizada. São mais de 2.000 moçambicanos nesta condição. A lei, neste caso o Código de Processo Penal, estabelece 4 meses de prisão preventiva. Mas há moçambicanos que estão há vários anos detidos sem uma acusação formal. Isto cria muitos problemas. Estamos a dizer que uma pessoa que vai a julgamento e que está detida, por exemplo, durante 2 anos, pode ser absolvida no julgamento, quando já apanhou 2 anos de prisão. Estamos a dizer que uma pessoa que está há 4 anos sem ter sido julgada pode ser condenada a 2 anos. Portanto, ofereceu às cadeias mais 2 anos. É como se estivessem presas sem condenação. Vai elaborar sobre este tema o professor Teodoro Watt, logo a abrir o Noite Informativa. O último ataque a Anquabe disparou, digamos assim, o clima de tensão, o clima de medo. A indicação de escoltas militares a acompanharem civis, a indicação de alguns ataques em algumas aldeias, um sinal de alguma vitalidade dos terroristas. Vamos viajar a Cabo Delgado para fazer o ponto de situação, como temos estado a fazer nos últimos dias, e vamos também ouvir a opinião dos nossos comentadores habituais aos domingos. Caro telespectador, hoje é nos 2 canais, STV e STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si daqui a poucos minutos. Até já. Foram os destaques do Noite Informativa de hoje, por acompanhar daqui a pouco, depois do Jornal da Noite no canal de notícias. É tudo quanto a informação no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Votos de um bom início de semana. Até amanhã.